meus amores, como vocês estão? Vocês estão bem bonzinhos? Eu espero que sim. Eu tô boa, com voz de sono. Tá, com voz de sono. Foi mal se te acordei. Hoje tem cantoria, então vamos dizer que o episódio promete. Porque eu praticamente acabei de acordar. E aí, o negócio da inspiração, o negócio do insight veio assim muito forte. E eu tenho que gravar logo. Porque é um tema que eu já tentei gravar pelo menos umas 5 vezes, eu acho. Desde que eu comecei nessa carreira de podcaster. Vamos ver se hoje vai ser finalmente a vez que eu vou ficar satisfeita com o desfecho disso. Por quê? Porque muitas vezes eu vou dar uma prézinha aqui, depois a gente não começou ainda não, tá? Não é o assunto. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente precisa, entre aspas, insistir numa situação que às vezes a gente até acha que já tá bem resolvido, mas tá ali aquela coisinha ali, né? Às vezes a gente precisa insistir até de fato aquilo ali ficar fechadinho. Fechar mesmo o raciocínio. Porque quando aquilo ali fecha, é o momento que você realmente deixa ir. Tipo, quando você fecha mesmo a porta, entendeu? Porque às vezes a gente acha que fechou, mas não fechou. Aparentemente fechou, mas dentro da gente fica ali aquela coisinha. Aí tu sonha e aparece alguma coisa, aquilo ali te atinge, né? Então, eu acho que talvez agora... Eu digo talvez porque eu não terminei, né? Então, talvez agora seja um momento em que o perdão vai realmente fazer sentido pra mim e possa fazer sentido pra você. Então, se acomoda bonitinho, pega a sua aguinha, pega o café, pega o que você quiser. Eu acabei de terminar um cafezinho. E, me faltou o ar. Vamos começar. E lembrando que se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Eu, por enquanto, só tô dando. Quando ficar bom mesmo, eu vou vender. Então é assim, eu já venho tentando trabalhar nesse tema do perdão há muito tempo. E eu me arrisco a dizer que esse seja um assunto delicado para 99,99999 das pessoas. Porque todo ser humano, em algum momento da vida, precisa perdoar. E quando a gente fala em perdão, instantaneamente você pensa em perdoar o outro. Assim como o perdão, da maioria das vezes, a gente pensa nas situações em relação ao outro, a gente pensa para o outro. O que a gente vai fazer ou o que a gente vai deixar de fazer pelo outro. Eu não vou fazer isso porque fulano não merece. Enfim. É a questão de... Vou dar um exemplo. Tem uma situação que tá te incomodando muito. E aí você, teoricamente, precisa perdoar aquilo ali. Eu vi isso numa série agora e fechou totalmente o raciocínio que eu já vinha trabalhando há um tempão, desde que, como eu falei pra vocês. E foi uma coisa que eu pensei essa semana, mas em outra perspectiva, não com relação ao perdão, mas agora fechou. Então fica aí. Você tem alguma situação com alguém que tá te incomodando, né? Tipo, sei lá, você tá incomodado, entre aspas, com uma pessoa. Presta atenção. Com o que a pessoa te fez, né? Entre aspas, se você fosse vítima daquela situação. E aí, o que você precisa fazer para aquilo ali não te incomodar mais, não é, não ligo. Porque liga, né, meu amorzão? A gente sabe que liga. Eu ligo, tu liga. A gente diz que não, mas no fundo liga. Porque aquilo ali fica na tua cabeça. Antes de você dormir, você sonha, foi o que eu falei, né? E o caminho das pedras, o caminho para o sol, a luz no fim do túnel, é tão simples quanto perdoar. E aí, quando a gente pensa em perdoar, a gente fala assim, eu não vou perdoar tal pessoa porque ela não merece. Porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, porque foi um babaca, foi um boy lixo, ou seja o que for.
você começa a falar um monte de coisa que a pessoa não merece. Só que enquanto você faz todo esse rolezão, enquanto você fala todas essas palavras, você tá cultivando em você um sentimento horroroso. Você tá cultivando mais rancor, mais raiva, mais... Que é horroroso que eu digo, porque isso nos faz mal. Não faz mal a pessoa, porque ela nem sequer tá te ouvindo. Às vezes você fala pra pessoa, mas tudo que a gente joga pra alguém, isso sai de dentro da gente. E antes disso atingir alguém, atingir uma outra pessoa, atinge a gente. Acompanha, fica aí. Então, quando você fala que não vai fazer isso, né? Que você não vai perdoar, que você não vai deixar essa situação ir embora, você pode, de alguma maneira residual, atingir essa terceira pessoa. Pode. Mas antes de chegar lá, isso tudo tá te atingindo. Porque você, no fundo, se sente responsável por tudo que aconteceu. Você tem a sua parcela de responsabilidade, não de culpa, de responsabilidade. Porque todo mundo tem. A gente tem a nossa responsabilidade em todas as coisas. A gente não vive sozinho no mundo. Então, você tá cultivando sentimentos menos bons a seu respeito dentro de você. Quando você diz que tal pessoa não merece, antes de você, inconscientemente, isso é porque você precisa ser bem trabalhado. Antes de você chegar nesse lugar de que a pessoa não merece, você, lá no início, implicitamente está dizendo que você não merece perdão. Que você merece passar por esses sentimentos ruins, dessa sensação de impotência, ou de culpa, ou de ficar num lugar ruim dentro de você. Que a gente mora dentro da gente, né? Tem um pedacinho nosso que mora dentro da gente. Os divertidamente, vai. Então, quando você chega nesse lugar que você... É difícil, gente, eu sei. Pode escutar esse podcast umas 300 vezes, em algum momento vai dar o clique e você vai falar assim, é verdade. Então, quando você entende que, quando você diz que tal pessoa não merece o seu perdão, ou tal pessoa não merece que você deixe aquilo pra lá, ou não merece o seu afeto, seja lá o que for, você tá dizendo que você não merece perdão, que você não merece afeto. Porque nós somos reflexos um do outro. Todas as pessoas que a gente cruza na nossa vida é reflexo nosso. Em alguma escala existe no outro alguma coisa nossa. Ninguém aqui é alecrim dourado que nunca tem errado. Nem eu nem você. Já errei, já fiz muita besteira, já fiz coisa errada. Já tomei atitudes que eu não considerei tão legais. Mas é o que eu sempre falo, a gente tá nessa vida aqui pra quê? Pra evoluir. O erro serve pra quê? Pra gente aprender. Pra não errar de novo. Pode ser que fatalmente a gente erre. Mas tendo consciência e que a gente tá aqui pra se aperfeiçoar, pra evoluir sempre, já é um ponto a seu favor. Então, é um momento... Quando a gente chegar nesse lugar que assim, cara, eu também não sou a melhor pessoa do mundo. Eu tenho a minha parcelinha. Quando você chega nisso, é ruim. Mas é um momento que você, e eu já falei isso em vários episódios, é um momento que a gente olha pra dentro, olha pra si e fala: tal pessoa, porque a gente tá lidando com pessoas, né? Tal pessoa não merece. Ela pode até não merecer, mas quem sou eu pra julgar o merecimento do outro? Eu só posso julgar o meu merecimento. Eu mereço? Você se ama a tal ponto de dizer, eu mereço perdão. Eu mereço carinho. Eu mereço afeto. Eu mereço um olhar empático, um acolhimento. Porque nessa situação
Eu posso ter errado ou eu posso ter escolhido um caminho não tão legal, mas eu fiz o melhor que eu pude. Eu dei o meu melhor. Se você consegue se colocar nesse lugar, aí você tá no caminho certo. Enquanto a gente fica lutando e gastando a nossa energia em olhar para fora, em colocar no outro, eu digo que é terceirizar as coisas. Tem coisa que precisa ser terceirizada, nesse caso não. Enquanto a gente tá nessa, a gente tá cultivando sentimentos ruins a nosso respeito. Só que a gente não percebe. E aí você vai murchando, você vai ficando mais doente, você vai ficando mais triste. E quando eu digo doente, é que às vezes a gente fica doente mesmo. Aí vem uma gripe, vem uma alergia, vem uma insônia, come igual um louco, bebe, fuma, sabe? A gente vai escapando, mas fatalmente, mais cedo ou mais tarde, vai chegar um momento, que eu falo sempre aqui, que você vai ter que pegar e sentar frente a frente com você mesmo. Esse exercício é muito bom. Da gente experimenta. Fechar o olho, respirar fundo, põe uma musiquinha calma, apaga a luz, fica ali no momento pra você e senta com você, sabe? Imagina que você tá de frente com você. Quando você faz esse exercício, é surreal, porque você, sim, num rolê normal, você nem percebe o quanto não você diz pra você mesmo, o quão duro você é consigo mesmo. Mas quando você faz esse exercício de se olhar, de olhar pra você mesmo, pode até ser no espelho, tem gente que consegue fazer no espelho. Quando você olha pra você mesmo, você não tem coragem de olhar pra você e falar, você não merece perdão. Você fala pro outro, você não merece perdão. Mas a gente não consegue dizer pra você. Com todo o seu coração. Você acha que você não merece perdão? Entendeu? É aí que o perdão mora, é aí que o perdão começa. É aí que todas as coisas começam. É quando a gente entende que tudo começa na gente. Tudo começa em você. Até mesmo as coisas menos boas. A vacilada que a gente dá no caminho, as escolhas que a gente reavalia. Eu costumo encarar as vezes que eu fiz escolhas que não foram tão legais como um momento de reavaliação, para eu reavaliar. E eu recentemente tomei uma decisão que essa decisão até hoje me incomoda. Porque eu não sei se de fato foi o melhor ou não. E obviamente eu tomei uma decisão, eu fiz uma escolha e cada escolha é uma renúncia. Eu fiz uma escolha e tive que renunciar a muitas coisas. E isso trouxe, obviamente, muita coisa à tona. E agora eu encaro como um momento para reavaliar. É uma oportunidade para mim para reavaliar essa e muitas outras situações que eu já tomei. Não que eu vá mudar o passado, eu não vou mudar o passado. Não muda, a gente não muda o passado. E não moro no passado, entendeu? Eu não moro lá, eu não tô lá. Eu tô agora aqui, tô no aqui e agora. E é o que eu já falei pra vocês em vários episódios. O que é esse passado? O que é essa minha decisão que me incomoda, né? Que eu acho que não foi legal. O que eu posso fazer de diferente daqui pra frente? É me perdoar ao ponto de eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha naquele momento. Eu hoje sei mais que ontem, sei mais do que no dia que eu tomei essa decisão. Perdoo os envolvidos? Não cabe a mim perdoar os envolvidos. Cabe a mim perdoar a mim mesma. Perdoar a mim que eu não sabia o que eu estava fazendo. Perdoar a mim
por, de repente, não perceber as armadilhas da vida, porque às vezes a gente cai nas armadilhas que a gente mesmo cria. Que nós, às vezes, somos o nosso próprio inimigo. A grande maioria das vezes. Mas tá tudo bem, a gente tá nesse caminho pra aprender, a gente tá aqui pra evoluir, a gente vai cair muitas vezes ainda. E não é porque a gente é jovem ou mais jovem ou menos jovem, a gente cai, a gente vai aprender até o último dia. A gente vai mudar e evoluir e pensar diferente, e reavaliar. E isso é viver. A gente, quando é mais novo, tem a tendência de achar que a gente chega a um momento na vida que a gente para de aprender. Que a gente para de evoluir, que a gente para de saber. Que o saber é limitado, que você tem até um certo... Eu era assim quando eu era nova. Que eu tenho até um certo ponto. Eu lembro até que eu falava assim, eu depois que eu terminar a faculdade não vou estudar nunca mais na minha vida. E eu recentemente pensei em fazer outra faculdade. E não desisti. Pode ser que um dia eu ainda faça. E continuo aprendendo um monte de coisa. Eu quero aprender tanto que às vezes eu tenho que falar pra mim, minha querida, meu amor, para! Dá um tempinho. Porque, né, a gente tem que ter um tempo pra absorver tudo que a gente adquiriu, né? Todo o conhecimento que a gente adquiriu. Então, a gente tá sempre em evolução. E parte do processo de perdão, eu não preciso dizer que é auto-perdão, porque pra mim, perdão já tá implícito que é auto. Você até pode perdoar o outro, mas o verdadeiro perdão é nosso. Tem uma oração, eu acho que é a oração de São Francisco, independente de religião, tá? É de São Francisco? Acho que é. Não fiz a minha pesquisa antes de falar isso aqui. Que ela é muito bonita e tem uma frase que diz que é perdoando que se é perdoado. E eu não consigo nem... Porque isso é uma coisa tão profunda que eu não consigo nem explicar tão bem e resumir tão bem em forma de palavras o que essa frase quer dizer. Porque é uma coisa muito grande. É too much. Porque a impressão que dá é que eu preciso perdoar o outro para eu ser perdoado. Mas é o perdoando a mim que eu vou ser perdoada. É perdoando. Você precisa praticar o perdão. O perdão é uma prática. Você precisa praticar o perdão com você. Todos os dias. Acorda se perdoando. Porque a gente reclama. Porque a gente é invejoso. Porque a gente é mesquinho. A gente é desleal. A gente é desonesto. Todo mundo é isso. Eu já falei num episódio aqui. Todo mundo tem essa partezinha. Mas a gente precisa perdoar isso na gente. Você precisa perdoar isso em você. Você precisa acolher. Quando a gente reconhece isso, essa parte, esses deslizes, a gente se abraça. A gente quer fazer com o outro, né? Quer abraçar o outro, quer acolher o outro. E você fica de canto, você fica esquecido. E eu tô juntando com vários episódios que eu já fiz aqui. E é quando a gente se sente sozinho. Porque a gente fica distante da gente. Falar, eu me perdi de mim no episódio passado. Porque você se afasta de você. Quanto mais a gente olha pro outro e se foca no outro, mais a gente se perde de si. Vale lembrar que a gente não pode também viver num mundo egocêntrico que só existe você, né, amorzão? Que a gente precisa do outro, sim. Mas a gente não pode viver o outro. Não sei se fica claro. A gente tem que viver a gente vive com o outro. A gente vive em harmonia e comunhão com o outro, os outros. Mas você vive você. E a melhor forma de você viver você é você se observar, você se acolher. E como a gente está falando hoje aqui, é você se perdoar.
Você merece perdão. Você, mais do que ninguém, merece perdão por essa coisinha aí que tá na sua cabeça. Porque no fundo, eu posso garantir que quando alguma coisa não dá certo, né? Entre aspas, entre muitas aspas, você se culpa porque aquilo ali não deu certo. Não. Você se culpa, né? Porque aquilo ali não deu certo. E você não se perdoa. Porque você acha que a responsabilidade é toda sua, porque você é isso, porque você é aquilo. Não deu certo, não aconteceu como você gostaria, mas aconteceu o que tinha que acontecer. Sabe? A gente tem que tomar a nossa responsabilidade pelo que é nosso, pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, pelos caminhos que a gente decidiu trilhar e se perdoar ao ponto de, assim, eu escolhi um caminho. Isso é louvável, porque tem gente que sequer... Isso é uma coisa que a gente pode até conversar. Tem gente que não escolhe um caminho, que deixa a vida me levar. Mas mesmo, isso já é uma escolha, ok. Mas enquanto você escolheu fazer alguma coisa, né? Você fez alguma coisa, esse foi o caminho que você escolheu. Você julgou que era o melhor, você julgou que era o certo. E tá tudo bem. Aconteceu o que tinha que acontecer. O melhor que foi possível. Você deu o seu melhor no trabalho. Você fez o seu melhor para aquela relação funcionar. Você fez o seu melhor para a família, para os amigos. Você fez a sua parte. E isso importa muito. Eu acho muito importante bater nessa tecla que o nosso fazer, depositar a nossa energia em algo, já é importante por si só. E a gente tem o hábito de pensar que só é importante quando o resultado é bom e interessante. E eu já falei isso também. Eu tô fazendo um resumão de todos os episódios. Não é só o resultado que importa. Você ter coragem de tomar uma decisão, de se impor, de trilhar um caminho, de escolher um posicionamento, isso é muito importante, isso importa muito. Se perdoa, dê esse perdão pra você. Fala pra você em voz alta: eu mereço me libertar disso, eu mereço o perdão. Eu fiz o que eu fiz. E o perdão também é a gente reconhecer as partes menos boas, atenção. É você reconhecer que você fez o que você pôde, mas você também reconhecer que você vacilou. Não de se culpar, atenção, mas se perdoar por isso. Tive uma atitude menos boa, não fui condescendente ou, sei lá, passei pano pra mim mesmo, deixei alguma coisa acontecer mais tempo do que deveria. Não sei o que você tá passando por aí. Mas se você analisar a situação que está te incomodando, que merece o seu perdão, a tal ponto de você reconhecer sem julgar as suas partes e você perdoar como um todo a situação, e quando eu digo a situação, eu digo a você, que a gente costuma dizer que as coisas precisam de um desfecho, né? E o desfecho você dá não para outra pessoa. O desfecho você dá para você. Quando você fala assim, olha, eu me perdoo, eu me liberto da necessidade de uma resposta, eu me liberto da culpa
que eu carrego, porque no fundo, quando a gente coloca pro outro, eu já falei, vou falar de novo, no fundo, a maioria das vezes, quando a gente coloca pro outro, é uma coisa que nós estamos sentindo por nós. Quando você dá esse peso, essa responsabilidade pro outro, é porque você tá colocando isso pra você, mas é tão duro a gente sentir isso por nós que você coloca pro outro, que fica mais fácil. Então, se liberta desse peso dessa história. De assumir 100% da responsabilidade de tudo. De achar que você não merece. Experimenta. Eu vou dar aqui, o episódio já ficou bem grande. Eu vou deixar aqui o desafio que eu falei no episódio. Tira um momento pra você. Com você. Pode acender uma velinha, quem gosta de acender velinha, um incenso, ou quem tem um... Ai, eu sempre esqueço o nome daquilo. Ai, aquele negócio que sai... Difusor. Que a gente bota lá uma essência, põe uma essência calmante. Quem tem é muito bom, uma luzinha assim, meia luz. Ou quem consegue fazer o exercício no espelho também, já falei, é legal também. Mas tira um momento pra você, põe uma musiquinha relaxante. Respira fundo, devagar, umas 3, 4 vezes. Entra em contato com você mesmo. E faz esse exercício. E fala pra você mesmo, olhando pra você com carinho, com amor, com atenção. Te liberta desse peso, te liberta da culpa. Se perdoa, fala pra você mesmo, eu me perdoo, eu me perdoo. É uma catarse. Eu já tô adiantando, se você realmente se conectar com esse exercício e conseguir fazer com todo o seu coração, você vai ver como é libertador, é realmente... o perdão liberta, e é verdade, o perdão liberta, mas o perdão não liberta o outro, liberta você, o outro é consequência. O perdão liberta você. E aí tudo à sua volta se liberta. Parece que o mundo fica mais bonito. Porque você volta a estar em união, em comunhão com você mesmo. E aí é isso, arregaçar as manguinhas, botar um cropped, né, meu amorzão? E reagir. E reagir pra vida. E vamos continuar, porque a vida continua. Dia após dia. Tem uma música do Thiago York que eu adoro ouvir. Chama Um Dia Após o Outro. Eu acho essa música tão bonita e ela tem uma poesia maravilhosa. Vou deixar aqui na descrição do episódio. Quem quiser ouvir, vale a pena a indicação. E eu acho que é isso. Acho que eu divaguei por vários exemplos e... Pelo menos pra mim, valeu. Eu já sinto uma leveza diferente. Pode ser que não faça sentido pra você da primeira vez. Pode ser que você, assim como eu, precise escutar isso aqui várias vezes. Passar por etapas do processo. Pode ser que você entenda agora e depois você esqueça e precise se relembrar. Mas isso tudo faz parte do processo. E inclusive isso você precisa se perdoar. Que a gente esquece, que a gente precisa ser relembrado, que a gente precisa reavivar a nossa consciência de certas coisas que nos fazem bem. Que nos colocam num bom lugar, que nos colocam em contato com a nossa verdade, com a nossa pureza dentro da gente. Então, não se culpe, se perdoe, se por acaso você passar por isso. É normal. Eu passo, você vai passar, todo mundo passa e a gente tá junto nessa. E vai passar, tá? Vai passar, vai melhorar. Se perdoe, porque eu me perdoo. Eu desejo que você se perdoe também. Manda pra alguém que merece.
se perdoar, tá? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado, tá bom? Um grande beijo, um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau!